Primeiro você falou em não dolarizar o petróleo. É impossível. Não. É o seguinte, não. Já foi assim. Tem como não dolarizar ele. É um programa, chama PPI. A gente não tem como refinar o nosso próprio petróleo. Isso é outra discussão. Uma coisa é você atrelar o preço. Já era assim, tá, Arthur? É só voltar atrás no que já era. A gente não tem como, vírgula, até que data? Isso é a questão de algum governante assumir isso. A gente tem vários problemas na nação, tá? Qual marca de carro que você conhece que é brasileira? Fala uma aí. Ah, nenhuma. Tem a Troller. A Troller tinha uma isenção fiscal. A Ford comprou. Ford Então, comprou para ficar com isenção fiscal. Acabou, foi embora a Ford e a Troller. Não tem nenhum. Tem um próximo grupo agora, a NBR, que vai construir uma marca do Brasil. Eu te pergunto. A gente tá numa metrópole como São Paulo. Por que esse tanto de gente rica, inteligente, pujante não tem uma marca de carro no país? Marca de trator nacional. A gente não é o maior celeiro do mundo. Cadê a marca de trator? Tem a Grale, a única. O brasileiro não compra e a gente não exporta. O que é? A gente tem uma mentalidade, cara, de país escravo. A gente ainda tem isso. O que é o problema? Você está falando de previdência, mas o problema é bem antes. É a nossa mentalidade de escravo. A gente gosta de depender. Tem 3 estágios onde eu vou mostrar para o Brasil. O estado da dependência. A gente tem mais de 90% dos brasileiros em dependência do Estado. O Estado é gigantesco por causa disso. Sim. Só que ele é gigantesco emocionalmente falando, porque de dinheiro ele é pobre. A gente tem uma riqueza de 3 tri. Isso é uma pobreza para uma força de trabalho e para o solo tão rico que a gente tem. Segundo, interdependência. É onde está a concentração de pessoas que são estáveis, né, estão produzindo. É o segundo maior grupo. O grupo mais poderoso do país não tem nem 8 milhões de pessoas, que é o grupo da independência. São os transbordantes, os abundantes. Eu criei um perfil, depois eu vou mostrar para vocês. E os governantes. A nossa pirâmide hoje é uma pirâmide igualzinho de Egito. Todo mundo é escravo, mais de 90% da nação. E eu fiz umas contas com a minha equipe, a gente precisaria de 100 anos para inverter a pirâmide. Eu vou mostrar isso para você porque eu criei um sistema que não é nem socialismo nem capitalismo, chama governalismo. Só que eu queria fechar a sua pergunta. Previdência é o seguinte, se a gente usar a inteligência artificial, né, a China se propôs até 2030 ser a nação mais poderosa disso. Eu acho que a gente pode assumir essa liderança, né, porque o Brasil, cara, os Estados Unidos gastam hoje 5 bilhões de dólares com defesa cibernética. O Brasil gasta 19 milhões. Ou seja, a gente não tem nenhum tipo de coisa para defender aqui. O que a gente precisa é digitalizar o país. Aí eu vou falar aqui de tantas coisas que vão mexer com a gente. Só que a previdência é o seguinte. Mapear inteligência artificial para pegar fraude. Não pega fraude no olho, é muita gente. Você conhece, cara, a política. A política... A gente não perde menos do que 50% de toda a riqueza do país por causa do sistema político de hoje. Eu sei que tem caras, né? Hoje eu estava com um grande deputado que inclusive estava elogiando o Kim, falando, o Kim é honesto. Eu olhei, que legal. Quantos deputados honestos tem no parlamento? Pelo menos uns 150, 200 são. Eu fiquei impressionado, porque para mim eram uns 40, 50. Não, tem bastante. Então, aí o que acontece? A Previdência é uma conta que não fecha e ela está virando despesa para o cofre. Ela não é custo. Então a gente tem que fazer parte, só para terminar isso que a gente pode lograr em outros assuntos. A gente tem que pegar inteligência artificial para pegar fraude, isso já diminui. Segunda coisa que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que pegar situações que são reversíveis, a gente tem que fazer o que eu falei do SPG, migrar pessoas para produzirem e devolver dinheiro, que é o payback para o caixa. Tem que criar mais receita, não por imposto. Na época do Brasil Império tinha uma piada aqui que era o Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos é 20%. Sim. Hoje a gente paga 43%. Sim. A gente trabalhou esse ano todinho, até semana passada, para pagar imposto. Ou seja, você falou que eu estava dando uma resposta genérica, mas é um problema tão vultuoso que tem que pegar pequenas ações. Quando você somar umas 20, não entendi, que eu não resolve nem 20%. Eu não entendi nenhum. Pegar um ponto, porque um problema que tem na Previdência, que é muito claro, e por isso que a gente fez uma reforma há pouco tempo atrás, é que é quase que um problema que acontece, enfim, em vários outros países do mundo, que a população está envelhecendo. E ela não está produzindo. Ela está envelhecendo, menos gente entrando. Você é casado? Não. Quantos anos você tem? 27. 27. Você tem quantos anos? 35. Casado? Meio idade que você, não. Não. É o Você seguinte, é 86 também? Eu sou 87. Eu sou 35, tenho 4 filhos, vocês não casaram e não produziram geneticamente. O que significa isso? Significa que o Brasil, por conta de vocês, vai tomar um atraso. Aí você fala, eu não tenho nada com isso. Tem sim. É o crescimento populacional. O crescimento populacional, se não for 1,9 por casal, até a cultura deixa de existir, pra você ter uma noção. Parece rudimentar o assunto, mas é o que eu tô explicando pra vocês. Por que a Previdência ela é tão... hoje é o grande problema?
não quero ser inimigo de vocês, mas vocês podem bater aqui na mesa de mim, pelo tá? amor de Deus. Vocês estão atrasando o país. Sabe por quê? Porque tem uma ideologia, não vou falar o nome agora, mas ela parece com a cor dessa caneca. Ela quer que as pessoas não tenham filhos pra gente entrar nesse sufoco. Ela não quer porque caras igual você que fica irritando um monte de gente e faz um monte de gente pensar, se tiver pelo menos mais 3 igual você, fica insuportável. E aí o que acontece? Os filhos que a gente tem na nação hoje é os nenenhas, não produz, não trabalha, não faz nada. Então se o país ele entrar nisso e não conseguir sair disso, que é a escala, eu quero ter mais um filho para ajudar a conta de vocês, por exemplo. A gente não é inimigo não, mas vocês precisam de ajudar o país nisso, tá? Vocês precisam de casar, não que eu sou moralista, nada disso, mas precisam de ter filhos na nação para ter produção. Gente que produz, gente que empreende e tudo. Vai lá. É porque eu acho que assim, enfim, a Previdência tem esse problema aqui que a gente falou, né? Demográfico, né? Tem 200, 300 Sim. problemas só na Previdência. E um dos problemas que faz com que a gente tenha essas reformas, quase que todo governo que entra tem que reformar para aumentar a idade mínima, costuma gerar muitos problemas. Sim. E principalmente com relação ao funcionalismo público. Sim. Porque tem muita 12 gente milhões de contribuindo, funcionários públicos. tem muita gente contribuindo e tem muitos funcionários públicos que ganham acima do teto constitucional. Sim. Esse é um outro problema que tem que ser enfrentado também. É muito problema. De cortar. Não, mas calma, eu ainda quero entender a proposta dele, que pra mim ficou meio muita Isso não, nuvem. Vamos isso lá. não é uma proposta não. Isso aí são ações que precisam ser levantadas, que não é só o executivo que faz, você sabe, como ex-parlamentar, que primeira coisa que você faz, já fui consultor empresarial, e você pode me ajudar aqui. Se você quiser trazer um problema pontual, eu falo pra você como é que trata. Então, assim, qual que é o problema do presidenciável? Vocês querem que ele seja um Micaelis com 1 milhão de verbetes e saiba responder todos os problemas do país. Primeiro, não sabe o problema e não sabe a solução. Eu não vou negar responder nada. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, Arthur, é o seguinte. Ele precisa de elencar todos os problemas. E nem vai chegar em todos. Mas vamos pegar. Os principais. Então, O prioridade. principal fiscal é previdência. Então, eu acabei de falar. Você precisa gerar receita, você precisa cortar despesa, você precisa reativar quem é improdutivo. Estou sendo bem claro. Agora, você falar assim para mim, não, mas o que precisa? Precisa de reformar a Previdência, precisa reformar, tem que ter a reforma tributária. Só que antes disso, cara, você sabe como ex-parlamentar que não tem reforma nenhuma se não tiver uma poderosa no eleitoral, porque tudo é um jogo eleitoral. A eleição, a gente perde a produtividade, a eleição ela não está custando menos de 6 bilhões de reais, cara, com os fundos eleitorais. Eu, por exemplo, eu sou o único presidenciável que não vai tocar em nenhum real do fundo eleitoral. Justamente porque eu quero que o parlamentar use, o senador, o deputado e tal. O que eu quero que você entenda? A gente precisa levantar os problemas do país. Se eu chegar na sua... Você tem empresa? Tenho. Se eu chegar na sua empresa para te ajudar enquanto consultor, que eu já ajudei 54. Eu chego na empresa, a primeira coisa que eu falo é, não quero saber o que você quer fazer, eu quero saber os problemas. Cada empresa tem 300 problemas. Aí você vai priorizar e vai tratar. Então é o seguinte... A Previdência é o maior rombo que a gente tem, ela é uma pirâmide, é igualzinho pirâmide mesmo, financeira. Não vende produto, não gera receita e vai quebrar o país. E até o que você falou, não adianta a gente ter mais filhos se a estrutura da pirâmide continuar. Sim. Você tem que mudar a estrutura da pirâmide. Eu não entendi ainda, e esse é o ponto que eu não entendi.